eu quero falar especialmente nesse vídeo sobre os judeus da Ucrânia e a relação dessa tensão que está acontecendo com o Shabat. Ou seja, conflito, judeus e Shabat. E eu vou te falar uma coisa aqui que vai te surpreender, eu tenho certeza do que aconteceu. Bom, nós temos uma comunidade grande até na Ucrânia de judeus, tá? Essa matéria saiu no The Times of Israel, certo? Do dia 26 de fevereiro, notícia fresquinha aqui para você. E o título da matéria traz oração e pânico, ou seja, o conflito que está acontecendo na Ucrânia, sendo invadida por tropas russas, e o Shabat. Como que os judeus lidaram com essa situação? Se você não sabe, o Shabat é um dia muito importante, semanal para o judeu, e nós vamos falar sobre esse assunto. Antes de eu continuar, deixa aqui o seu Ahavte, isso me ajuda demais na divulgação aqui desses vídeos, tá? Eu ia falar Shabat. O Ahavte é grátis, você deixar o seu Ahavte, ok? Significa gostei. Também se você quiser começar aí o seu curso de hebraico a partir de um método israelense, primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber para começar aí o seu curso de hebraico. Vamos lá. Primeiro deixa eu explicar o que é o Shabat. O Shabat é um dia ordenado na Torá por Deus, é um mandamento universal, certo? De descanso no sétimo dia. Então o Shabat para o judeu, onde ele está no seu local, ele precisa observar o pôr do sol da sexta-feira. É óbvio, né? Cada lugar vai dar em uma hora. Em São Paulo, em Jerusalém, em Kiev, na Ucrânia, em Moscou, na Rússia, enfim, vai dar uma hora. Então, o Shabat, ele começa no pôr do sol da sexta e termina no pôr do sol do sábado. É expressamente proibido realizar qualquer trabalho no Shabat. É proibido para o judeu fazer isso, ó. Apagar a luz ou acender a luz. O judeu não pode fazer isso, ó. Certo? Porque isso é uma espécie de trabalho. Quando você toca o interruptor, você está gerando energia para acender a luz. Então eu vivi 2 anos em Jerusalém, Israel, vendo isso, certo? Que os judeus faziam. Na sinagoga é interessante, porque as luzes são ligadas na sexta-feira, certo? E elas ficam ligadas até o sábado, elas ficam ligadas durante a noite. Então se você está em Jerusalém, por exemplo, e você passa sexta-feira 11 horas da noite, ou no sábado 3 horas da manhã, você vai ver as luzes da sinagoga ligadas, porque não é permitido desligar, porque no outro dia vai ter que ligar, mas no outro dia ainda é Shabat. Então essa é que é a questão. Então, nenhum trabalho é permitido no Shabat. E como é que aconteceu nesses judeus aqui ucranianos? Então, a matéria relata aqui um grupo de judeus, o rabino Aaron Motus, certo? Ele estava fugindo de Odessa, uma cidade ucraniana, na quinta-feira à noite, com cerca de 200 outros judeus, membros da comunidade, a bordo de vários ônibus, enfim, para fugir da situação. Eles pretendiam chegar à vizinha Moldávia, o país vizinho, onde centenas de judeus da Ucrânia já estão hospedados, certo? Só que demorou muito e os ônibus começaram estavam dirigindo e estava se aproximando o Shabat. Mas o judeu não pode viajar no Shabat, porque vamos dizer, é uma violação do Shabat. Só que existe um mandamento, uma lei que é acima do Shabat, apenas uma, e eu disse que você ia se surpreender. Sabe o que é essa lei? Qual é essa lei? É a lei de Pikuach Nefesh. Pikuach
nefesh. O que significa isso? Significa que a vida é maior do que o mandamento. Ou seja, eles estavam violando o Shabat para se manterem vivos. E isso é permitido. Então veja só isso. Muito se diz sobre o judeu ser muito legalista, ser muito rígido nas leis, e eles realmente são. Para um judeu, por exemplo, comer uma carne de porco, o judeu não vai comer uma carne de porco. Mas em extrema situação, ele pode comer uma carne de porco para manter a sua vida salva, vamos assim dizer, né? Em extrema situação. Então isso se chama que o mandamento, a vida, ele é maior que o mandamento, é permitido. Então, às vezes, para nós, a gente não tem muita noção do que é um judeu não guardar o Shabat, não fazer o seu ritual semanal. Porque é um ritual semanal que acontece, que eles se preparam toda semana. Chega sexta-feira, é um dia de correria, onde eles vão no mercado, compra o pão, compra o vinho, faz as coisas. É um dia muito corrido, porque a sexta-feira é um dia menor. Porque, como eu disse, o Shabat começa no pôr do sol da sexta. Então, para esses judeus aqui, ó, estarem em viagem durante o Shabat, realmente deve ter sido uma coisa muito, muito complicada para eles. Mas é uma situação extrema, é uma situação de conflito, é uma situação que eles estavam ali salvando as suas vidas. Isso é interessante porque nos mostra a humanidade por trás do preceito bíblico. É óbvio, se você está no seu dia a dia, se você está na sua comunidade, na comunidade judaica, enfim, você vai guardar o Shabat. É uma ordenança guardar o Shabat. Agora, por exemplo, se você está no seu dia a dia e você pode guardar o Shabat, mas o judeu resolve ir num shopping na sexta-noite, isso não é uma situação de pikuach nefesh. Isso não é uma situação de emergência. Ali ele está transgredindo pela sua própria... Ele sabe que ele está transgredindo e é uma certa complicação nesse sentido. Então, é isso que eu quero dizer, é isso que a matéria está trazendo aqui, desses judeus sob fogo na Ucrânia, lutando pelas suas vidas para fugir da questão russa, certo? Eles tiveram muito medo também, porque muitos, nesse comboio desses ônibus, diz o seguinte, ó, esse comboio, temos medo que eles nos parem no caminho e nos mandem de volta. Então estamos dirigindo sem parar através do Shabat. É uma violação do Shabat, mas é pikuach nefesh, disse esse rabino Motus, usando o termo hebraico para o princípio de que salvar uma vida é o maior valor, ou seja, a vida vem primeiro do que o mandamento, certo? E lá, obviamente, chegando lá, eles podem fazer todas as suas preparações e estarem seguros lá no país da Moldávia, onde já muitos judeus estão, e no próximo Shabat, se Deus quiser, se Deus permitir, eles vão guardar o Shabat de maneira apropriada, porque não estão mais em risco, não estão mais em perigo. Então, um pouco de cultura judaica aqui para vocês, em meio a toda a tensão da Ucrânia e da Rússia. Deixa aqui nos comentários o que você achou, coloque aí, use o espaço para comentários, eu quero saber o que você achou dessa questão, tá bom? Veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante. E se você quiser começar o seu curso de hebraico, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição aqui embaixo, estão todas as informações. Tudo que você precisa saber para começar
o seu curso de hebraico. Perfeito? Muito obrigado. Fique na paz. Shalom, shalom. Paz. Nós precisamos de shalom, precisamos de paz. Tchau, tchau.